Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário. E o mês de maio chegou. Junto com ele, celebramos o mês das noivas, das mães, da família, da adoção, da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura, além de outras datas comemorativas. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conferir um bate-papo descontraído com a jornalista e escritora Mirelle Costa sobre o livro Não Precisa Ser Fake. A gente fala sobre mãe solo e os desafios da maternidade com a mestra em Linguística Aplicada, professora e escritora Maria Celsa. E ainda dicas de livros para presentear as mamães. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje com uma entrevista especial com a jornalista e escritora Mirelle Costa, que lançou o livro Não Precisa Ser Fake. Ela falou um pouco dessas crônicas pra gente, confira. E olha só quem já está aqui comigo, Mirelle Costa, ela que é jornalista, escritora e também, posso dizer que não só assessora, né? Ela também é produtora do audiovisual, gente. A Mirelle, ela também ministra alguns cursos, né, para quem tem interesse em aprender um pouco desse universo sobre televisão. E olha só, ela lançou há 2 anos o seu livro Não Precisa Ser Fake. E eu vou pedir para você, né, Mirella, muito bem-vinda ao Papo Literário primeiro. Obrigada, que prazer estar aqui, meu Deus. A gente está tão acostumada a assistir as entrevistas, né? Ficar do lado que você está e de repente a gente está aqui. Passa um filme na cabeça, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Mirelle. E a gente já vai começar pedindo para você falar sobre o Não Precisa Ser Fake, né? Ele já traz assim um título que faz a gente já pensar em muitas coisas, né? Principalmente nesse universo de fake news. Então, fala aí um pouquinho pra gente como é que foi pensado esse teu livro. O Não Precisa Ser Fake nasceu na pandemia. Realmente, muitas pessoas, até quando estão procurando livros sobre fake news, acham Não Precisa Ser Fake. E eu até faço uma brincadeira, porque às vezes, é um livro sobre fake news, eu digo, é um livro sobre as fake news que nós contamos para nós mesmos. Então, ele é um livro mais intimista, faz a gente refletir. É um livro de crônicas, é um livro que fala sobre a vida. Soraya, eu tenho muita dificuldade até de definir o tema central do livro, porque na verdade ele não tem um único tema. O livro, ele fala sobre a vida. Não necessariamente só sobre a minha vida, mas sobre todos os caminhos que eu percorri e que todo mundo que lê o livro se identifica. Então, assim, os tropeços que a gente dá no dia a dia, as escolhas que a gente faz, as escolhas certas, outras nem tanto, os recomeços que nós fazemos, os lutos que nós precisamos viver durante a nossa vida. E ele fala sobre a coragem que a gente precisa ter todos os dias para a gente ser quem nós somos. E eu acho a coisa mais difícil do mundo a gente saber quem a gente é. A gente se conhecer, e é uma eterna busca, é uma busca diária. Mas eu acho que o livro nasceu de uma inquietação, de tanto a gente ver, até a gente brinca aqui no pós-fácil do livro, ele é assinado pelo jornalista Paulo Mário Martins, que é um dos roteiristas do programa Conversa com Bial. E me tocou muito quando ele fala no pós-fácil que, assim, entre tantos rostos harmonizados ou não, entre tantos filtros, ser de verdade é algo que está cada vez mais raro hoje em dia. E o ser de verdade, não só necessariamente no físico, porque se você quiser, eu vou melhorar minha autoestima se eu colocar um filtro, tá tudo bem. A questão é mais a gente mentir para si mesmo, sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer ser, sobre quem a gente quer ser, sobre as nossas escolhas. Acho que encarar, às vezes, alguns erros da vida e dizer, vem cá, erro, vamos conversar. Ou então chegar para as nossas dores e querer bater um papo com elas. Por isso que eu gosto tanto daquele filme Divertidamente.
porque eu acho que é um filme mesmo para criança, entre aspas, mas é muito psicológico, porque fala sobre a vida, fala sobre os nossos sentimentos. E eu falo muito sobre isso no livro, sobre como a gente lida com a raiva, como todos esses sentimentos às vezes nos definem, às vezes fazem a gente construir muitas coisas e ao mesmo tempo também fazem a gente dar muitos tropeços na vida. Como a gente também às vezes manipula a realidade, né? As redes sociais a gente faz muito isso, de você publicar às vezes o que não condiz com o que você está sentindo, com o que você está vivendo, com o que você está vivendo. E aí acaba que o Não Precisa Ser Fake, ele traz, né, nas suas crônicas um pouco disso também. E eu falo muito sobre o jornalismo. Para quem é estudante de jornalismo ou para quem gosta de jornalismo, a gente sabe que a TV, você sabe disso melhor do que eu, ela tem esse encantamento. Existe um encantamento pelo vídeo, pelos profissionais que trabalham em televisão. E eu, nas crônicas do Não Preciso Ser Fake, eu falo muito sobre essas situações que eu vivi quando eu era repórter, e que são situações engraçadas, outras constrangedoras. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas se aproximem do nosso trabalho. Então, eu narro um episódio que muita gente conta que foi o capítulo que mais deu risada. Eu estava na Praça do Ferreiro, sol do meio-dia, o cinegrafista amigo colocou aquele equipamento, aquele refletor enorme, assim, para não dar olheira aqui no olho. E eu, meu Deus do céu, pingando de suor. E aquilo me incomodou tanto que eu errei a passagem. A passagem é aquela parte que o repórter aparece, é quando ele fica ali com o microfone na mão, dando aquela informação mais relevante. E eu fazia 1, 2, 3 e não saía, e eu com calor e já meio que passando mal, meu Deus do céu. E eu não tinha observado que tinha como a gente chama, um meninozinho ali na Praça do Ferreira, com aquela mãozinha aqui, né? Observando e julgando, né? Eu sei que quando foi, acho que numa sexta tentativa da passagem, ele olhou para mim e disse assim: tia, até eu já decorei o que a senhora ia falar. Aí me deu vontade de olhar para ele e dizer: pois vem fazer no meu lugar. Muito bom, viu? Mas isso acontece na vida real, viu, gente? Assim como também os profissionais que estão por trás das câmeras, nos bastidores, os nossos cinegrafistas, os nossos mestres da imagem. Tem um capítulo muito especial que é dedicado a um cinegrafista que passou pela minha vida e que permitiu também que eu passasse pela vida dele e que me marcou para sempre. Era muito mais que um cinegrafista, era uma espécie de pai. Eu conto também esses bastidores das brincadeiras que a gente fazia quando ele dizia que quem ia pagar a merenda naquele dia era eu, e que realmente ele me formou, ele me ajudou nessa formação. E os profissionais da imagem, às vezes, por conta de não aparecer, não ter tanta visibilidade como nós temos, às vezes quem está assistindo não entende a importância, não entende a sensibilidade que é de fazer, de dar um zoom, de pegar, às vezes, aquela lágrima de uma mãe que perdeu um filho quando está no hospital, e que é isso que constrói uma boa matéria. Então, eu conto essa história de amor, que eu digo até que é um amor além da vida, porque, infelizmente, ele não está mais aqui conosco, ele faleceu, e que eu eternizo esse meu amigo no livro. E eu acho que a literatura, ela serve para eternizar também, ela tem esse propósito. Eu acho tanto de dar liberdade, como também de eternizar quem amamos. Então, esse nosso amigo está eternizado no meu livro com suas histórias, que todo mundo diz que dá boas risadas quando chega nesse capítulo. E também traz um pouco desse bastidor, que é a nossa vida, o nosso relacionamento com os colegas de trabalho. E não só com o jornalista. Ninguém é feliz sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa. E quando a gente consegue fazer com que o ambiente de trabalho fique leve, todo mundo sai ganhando. Então, o Não Precisa Ser Fake, ele é um presente que eu oferto para todos os leitores. Inclusive, tem vários exemplares aqui na Biblioteca Estadual do Ceará, na BES, com muito carinho. Eu fiz questão realmente de colocar aqui para todo mundo ter acesso e poder ler, desfrutar desse espaço, esse equipamento que é tão importante. Eu tive a honra de lançar o meu livro aqui na BES. Por quê? Por isso que eu digo que nada é por acaso, Soraya. A primeira matéria que eu fiz, que na verdade foi um teste para ser repórter ainda estagiária, foi na BES. Mirelle, você já falou que o seu livro está disponível aqui na BES. Muito em breve vai estar nas escolas públicas do estado, né, em todo o Ceará.
Mas onde é que as pessoas podem encontrar o Não Precisa Ser Fake? Para quem está em outra cidade, quer adquirir o livro? Eu sou autora independente, então eu tenho um site www.nãoprecisoserfake.com.br, que você consegue adquirir o livro. Tem até uma parte lá no site que eu coloco o que o livro não mostra, porque realmente ia ficar algo muito grande, e algumas histórias assim bem peculiares, uns desdobramentos de alguns capítulos, eu coloco no site como curiosidade. Então é um complemento à obra. Eu convido todo mundo a acessar o site, que vai dar boas risadas, vai entender, vai ver fotos de coisas que eu conto no livro e não tive a oportunidade de colocar as fotografias. Lá no site você encontra. Então tá bem bacana. Foi algo que eu me dediquei realmente, eu fiz com muito carinho esse projeto, porque eu acredito muito na literatura, eu acredito muito na escrita, Soraya. Eu acho que... E por isso eu te parabenizo tanto. Mas obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, né? Obrigada também pelo elogio. E espero que você possa voltar mais vezes para trazer outros livros, quem sabe, né? Ou falar um pouquinho mais, de repente, sobre os novos projetos do Não Precisa Ser Fake. Com certeza, muitíssimo obrigada, e estou muito feliz de estar aqui nesse espaço, pensado tão carinhosamente, né, para a formação do público leitor, nesse fomento. É muito honroso realmente estar aqui na ABS, contando a minha história e ao mesmo tempo dando voz a tantas outras pessoas que também passaram por mim e que eu mostro no livro, eu apresento também no livro. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o editor, poeta, idealizador da Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió e também um dos curadores da Feira Literária de Aracati, Sobral e Icó, a FLACE. Estou falando do Thales Azigon. Confira a dica literária dele. A minha dica de livro é O Messias de Duna, que é a continuação do livro Duna, que foi adaptado recentemente por cinema pelo Denis Villeneuve, que tem o Timothée Chalamet e a Zendaya. E nesse livro a gente tem a continuação daquela história e vamos ver, vamos descobrir qual é a repercussão daquela ascensão da personagem principal, né, elencado a uma espécie de figura messiânica, de Messias, de Salvador, e qual é a repercussão e as consequências disso. O livro, que foi escrito na década de 60 e foi publicado já há bastante tempo, ele é muito atual, porque ele fala sobre assuntos como ecologia, guerra santa, religião e os perigos do fundamentalismo religioso. Após o intervalo, tem um bate-papo descontraído com a professora do Estado e escritora Maria Celsa, que está em uma fase de produção do seu novo livro, Quem Pariu Mateus Que Lute. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Autora dos livros Espelhos e Ciclos, a professora, revisora de textos, mestra em linguística aplicada e escritora Maria Celsa se prepara agora para lançar o seu mais novo livro, que está em fase de produção, Quem Pariu Mateus Que Lute. A publicação fala de temas como ser mulher e maternidade. Confira. E eu já estou aqui com a professora e escritora Maria Celsa, autora de 2 livros e se preparando para lançar um novo, né? O Quem Pariu Mateus Que Lute. Muito bem-vinda ao Papo Literário. Obrigada, Soraya. É um prazer participar do seu programa. Maria Celsa, e eu queria que você começasse falando dessa sua nova produção, né? Pelo título a gente já acha ele bem instigante, né? Quem Pariu Mateus Que Lute. Até estava brincando nos bastidores com a equipe e dizendo que ele também já fala muito daquela coisa de ser mãe, mas o ser mãe com aquele direito de pertencimento, né? Isso, o Quem Pariu Mateus Que Lute, ele vai trazer uma perspectiva da maternidade um pouco fora daqueles padrões românticos
né, de que a maternidade ela é a coisa mais maravilhosa do mundo, a coisa mais linda. E aí esse lute, né, do título, ele vai abarcar o embalar, né, o que o pessoal diz, quem pariu Mateus, que o embale, que o mantenha. Então é para além dessa manutenção, desse embalo, né, desse cuidado, é uma luta mesmo que a gente que é mãe adquire para sempre. E aí no contexto do meu livro, né, a protagonista Maria Rosa, ela vai viver a maternidade muito solitária. E aí eu sei que existem muitas mães que vivem essa realidade e é para essas mães que a gente vai tentar dar voz no livro. Ela seria, por exemplo, uma mãe solo? Isso. A Maria Rosa, para além de ser a mãe solo, né, que não foi por escolha, foi uma gestação por circunstâncias um pouco trágicas, né, assim, dramáticas, ela sofreu também o abandono da família. Não bastasse o abandono do pai dela, né, na circunstância em que ela engravidou, ela também sofreu o abandono da família. Quando a gente tem uma situação de maternidade que requer, né, naturalmente a maternidade ela requer uma rede de apoio. A mulher, quando ela vai ser mãe, ela precisa de muita ajuda. E a gente nem sempre vai ver isso. E aí, como é que foi pensado esse tema, né, trabalhado aí nessa produção textual? Você disse que ele ainda está em fase de produção, deve ser lançado logo, logo. Na verdade, é baseado na minha história de vida. Eu fui mãe solo e aí eu estou trazendo o Mateus como um personagem fictício, né? Foi uma filha, na verdade. E também tive que dar esse ar de ficção na história, por conta de ser baseado em uma história real e eu precisar preservar algumas pessoas, então isso me deu um pouco mais de trabalho. E também porque é a minha estreia com romance, né? Os meus outros livros não eram romances e a minha experiência com romance é essa. E aí, por ser uma história real, a minha história de vida, né? A Maria Rosa foi inspirada na Maria Celsa. E às vezes a gente vai até confundir um pouco a autora com a protagonista, que é quem narra a história. A Maria Rosa narra a história, voltada toda para sessões de terapia. Então o livro inteiro é ela conversando com a psicoterapeuta, certo? Porque a maternidade, juntamente com a história de vida que ela já tinha, de traumas da infância, da adolescência, a maternidade culminou assim numa busca que ela queria se encontrar na vida, ela não conseguia ser feliz, já era uma mulher feita e não conseguia. E aí ela foi buscar ajuda profissional para entender, né? E foi se descobrir e se reconhecer como uma mulher imperfeita, como todas nós somos, com seus pecados e com suas virtudes, né? É bem interessante o livro, bem interessante. E quando é que os seus leitores, né, e quem está acompanhando a gente em casa vai conseguir, né, ler e desfrutar um pouco desse teu novo livro? A gente está com um projeto para lançar no próximo semestre. Ontem eu recebi a primeira proposta da capa, estou assim maravilhada. É muito legal você ver o livro tomando forma, a materialidade dele, né? E aí ele vai também sair no formato e-book para as pessoas que estiverem mais distantes. É mais fácil, né? O acesso é mais fácil. Então a minha ideia, né, meus planos é lançar no próximo semestre. Não posso especificar um mês, talvez setembro, outubro, mas a proposta é essa, porque também vai depender muito das minhas condições, porque eu sou autora independente, estou sem editora, né? Os outros 2 livros também foram assim, quer dizer, o primeiro pelo SESI e o segundo foi financiamento coletivo. E falando já desses seus outros livros, né, eu queria que você contasse um pouquinho deles pra gente. Eu vi que você trouxe Espelhos e Ciclos, né? O que eles falam? O espelho, né, tem essa questão mesmo da capa da pessoa se ver, se aceitar, se reconhecer como eu. E também os ciclos, eu acho que acaba que os 2 primeiros livros também têm uma ligação com esse terceiro. Estou errada ou estou certa? Certíssima. A minha escrita ela é muito pessoal. Eu me revelo muito quando eu escrevo. E ela chega até a ser terapêutica para mim. Quando eu escrevo, né, aqueles sentimentos que eu não consigo nomear,
às vezes alguma angústia que eu vivencio e não sei conversar com ninguém, porque eu acho que eu não vou ser compreendida, aí eu transformo em escrita. Então o primeiro, né, o Espelhos, ele foi lançado em 2012, e aí eu trago algumas vivências da minha infância, da casinha do interior, meus pais, né, e trago também alguns textos sobre aqueles amores impossíveis, né, porque também eu sou muito dramática, assim, ninguém me ama, ninguém me quer. E os Ciclos foi uma coisa mais forte, né, vamos dizer assim, porque foi a minha experiência com o luto. Os Ciclos, ele é um relato pessoal mesmo, eu falo lá em primeira pessoa, sou eu, tenho os nomes, tem as pessoas, né. O meu ex, ele morreu vítima de um acidente de moto, aqui em Caucaia. E aí a gente tinha terminado sem a conversa necessária. Então foi um peso assim dobrado, né? O luto teve um peso muito pior, porque eu fui parar para pensar. Você se julga, acho que o próprio Deus, assim, as coisas vão acontecer no meu tempo. E não é assim. A gente não pode esperar, porque os planos são dele, né? A vontade é dele. Aí eu deixei, não quero saber dessa relação agora, depois eu resolvo. E aí ele morreu sem a gente resolver. E aí nos Ciclos eu vou trazer uma série de reflexões sobre a vida. Não é um livro sobre morte, mas eu precisei passar pela experiência da perda para poder entender algumas coisas. E aí eu estou compartilhando um pouco disso com os meus leitores. E como é que o pessoal de casa faz para adquirir os 2 livros que já foram lançados, Espelhos e Ciclos? O Espelhos, eu estou com o projeto de fazer uma segunda edição, porque eu não tenho mais. Na época foi feita uma tiragem, né, e o SESI, como patrocinador, ficou com alguns exemplares, né. E aí o restante eu fiz um lançamento aqui na comunidade, aqui no Liceu de Caucaia, onde hoje eu sou professora, né, e a gente distribuiu o livro. Hoje eu estou sem ele. Os Ciclos eu tenho. Eu sou a própria, eu que faço marketing, além de ser a escritora, eu faço tudo por conta da edição independente. Então, se alguém tiver interesse em adquirir os Ciclos, pode me procurar no Instagram, né, @mariacelca, e eu tenho o livro em casa. A gente dá um jeito de fazer chegar até você, que tiver interesse. Joia, pois muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, professora, e quando tiver o lançamento do próximo, né, Quem Pariu Matheus que Lute, vamos também voltar a bater mais um papo. Eu fico muito feliz e muito agradecida, porque esse espaço que a gente tem no programa como esse é assim, vale ouro. É muito bom. Muito obrigada mesmo, viu? A seguir, dicas de livros para presentear as mamães, no dia que é dedicado a elas. E ainda um clipoema inspirado em versos de O Sol, de Olavo Bilac. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. E você, já comprou o presente da sua mãe? Então, nessa época é bem comum as pessoas comprarem, né, para suas mães roupas, sapatos, alguns eletrodomésticos ou eletrônicos. É muito variado, né, essa escolha do presente. Mas olha só, que tal dar um livro de presente? A gente separou algumas dicas que com certeza vão agradar as mamães. Confira aí. Nossa primeira dica é com o escritor Augusto Cury, que escreveu o livro Você é Insubstituível, um livro que revela a sua biografia, uma obra que muda a autoestima e fala do amor pela vida que habita em cada ser humano, como mesmo descreveu Augusto Cury. Uma publicação que te torna um vencedor, corajoso, que nos faz sonhar e estabelecer metas. Publicado pela editora Sextante, a obra reforça o quanto os sonhos são importantes para que a vida tenha significado. Outra dica é o livro Uma Família Feliz, de Rafael Montes. Uma trama que fala sobre infância e maternidade, das tensões das relações familiares que sempre permearam a existência humana, mas que muitas vezes são abafadas. O livro conta a história de uma família que vive de aparências, em um condomínio perfeito, classe média alta, na Barra da Tijuca. Mas tudo muda quando Eva, personagem principal do livro, tem a vida perfeita, mas descobre que está grávida.
um suspense bem oportuno para os dias atuais. E, por fim, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, da renomada psicoterapeuta Filipa Peri. Um livro que funciona como um guia para os pais, ajudando a evitar determinados comportamentos que podem prejudicar as relações com seus filhos. Sem julgamento e regras, a autora ensina pais do mundo todo a entender como a sua própria criação afeta a relação com os filhos, a lidar com os próprios sentimentos e evitar que irá cometer erros e saber respeitar o deles. Gostaram das dicas? E hoje, dia 3 de maio, é celebrado o Dia Mundial do Sol. Sol que é a principal estrela fonte da vida e que tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos e que não faz parte de nenhuma constelação. Sol que está localizado a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra e que atinge temperaturas entre 6.000 e 15 milhões de graus Celsius. E para homenagear esse astro-rei majestoso e tão importante em nossas vidas, o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de O Sol, de Olavo Bilac. Salve, sol glorioso! Ao teu clarão fecundo, a natureza canta e se extasia o mundo. Que tristeza, que dó quando tu desapareces. Vem e a terra estragada e feia reverdeces. Abres com teu calor as sebes perfumadas, das flores ao verdor das moitas orvalhadas, os ninhos aquecendo, as gargantas das aves, das gorjeios de amor e harmonias suaves. E cintilando sobre os tufos de verdura, em cada ramo põe uma fruta madura. A noite é como a morte, o dia é como a vida. Ó sol, quando te vais, a alma vaga perdida. Os pensamentos mais são os filhos da treva, fogem quando a brilhar no horizonte se eleva. O sol, pai do trabalho, o sol, pai da alegria. Salve, anúncio da vida e portador do dia. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 7h30 da noite. Eu te espero. Até lá!